16. A partir do versículo 1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então e eis um cavaleiro branco, o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus por essa tarde. Te agradecemos por esse tempo que o Senhor tem nos dado dominicalmente para estudarmos a Tua Palavra, para conhecermos mais de Ti, mais da revelação do Senhor. Pedimos que o Teu Espírito nos ajude a compreender aquilo que temos lido, que as nossas vidas sejam instruídas, edificadas para a glória do Teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós estamos aí examinando os selos, a abertura dos selos. Como nós vimos em Apocalipse até o capítulo 3, ele vai fazendo uma série de advertências à igreja, para o comprometimento dela com o reino de Deus e, consequentemente, entender que as perseguições seriam inevitáveis. Capítulo 4 e 5, ele mostra que, a despeito dessas perseguições e lutas, a despeito do sofrimento, da morte, tudo que os cristãos vinham passando, Deus não estava ausente da história, Deus estava no controle da história. E aí ele coloca o capítulo 4, mostrando o Senhor no seu trono soberano, capítulo 5, o Cordeiro, no mesmo pé de igualdade do Senhor soberano. Nós vimos então que a ideia de João é mostrar que o Cordeiro, ele na verdade tem a mesma autoridade de divindade do Senhor soberano, porque ele é Deus. É uma das declarações mais escrachadas da divindade de Jesus no Novo Testamento, é a comparação do capítulo 4 e 5 do Apocalipse, onde aquilo que se diz do Deus soberano que está no trono se diz do Cordeiro que abre os selos. E a questão do capítulo 5 é, nós sabemos que Deus não está inerte, Deus não está ausente do problema do sofrimento humano por causa dos selos. A questão é, quem pode abrir o livro com os 7 selos? Então, o capítulo 5 diz, olha, só o Cordeiro tem autoridade para isso. Então, a partir do capítulo 6, ele começa a mostrar a abertura de cada selo. E esses selos vão revelando a maneira como Deus mostra que está presente na história, julgando os homens. Primeiro cavaleiro, nós vimos que Deus se mostra julgando os homens por meio das guerras. Quando a gente ouve falar de guerras, nada mais é do que Deus enviando a ira dele contra os homens. É Deus quem faz com que as nações se levantem umas contra as outras para se destruir. Segundo cavaleiro,
ele fala de tirar a paz da terra e os homens passam a se matar. Quando nós começamos a ver, não nações contra nações, mas patrícios contra patrícios, que era o problema do Império Romano, pessoas se matando dentro da própria sociedade, ele diz, olha, não se assuste, é simplesmente Deus mandando o juízo dele. Deus tira a paz da terra para que os homens se matem mesmo. E se não bastasse, no segundo cavaleiro, Deus não só tira a paz, Deus ainda dá a espada. E dá uma espada grande. Se matem mesmo. E esse é Deus, não é o diabo. Ele julga os homens, mandando a destruição entre os homens. Esse terceiro cavaleiro, nós temos o problema da escassez. A fome. Quando há um desequilíbrio ecológico, é Deus matando os homens pelo desequilíbrio ecológico. Tudo isso, como nós vimos nos estudos anteriores, quem não acompanha lá no blog da Igreja dos Filhos, gravados, tudo isso se aplicava aos romanos. Deus estava mostrando como é que ele estava matando os romanos à medida que os romanos perseguiam os cristãos. E esse sempre foi o modus operandi de Deus. Nós temos vários exemplos na história de como isso funciona. Como Deus foi matando nações e homens, suscitando guerra, suscitando conflito interno dentro do próprio país e suscitando desequilíbrio ecológico. Então chegamos no quarto cavaleiro, que é o cavaleiro que representa toda essa mortandade, para dizer, qualquer forma de morte que você vê entre os homens, é o próprio Deus enviando a ira dele contra essas pessoas. Só que aí nós paramos num ponto bem interessante, porque ele diz que esse cavalo amarelo, o seu cavaleiro, eles eram chamados de morte. E juntamente com a morte, seguia o inferno. A ideia era assim, morre e vai para o inferno, morre e vai para o inferno. O saco aqui é o inferno. Ele pega, mata a pessoa e já joga no inferno direto. É assim que o cavaleiro fazia. E aí veio a questão, né? O que é o inferno? E nós dissemos, bom, então hoje nós vamos fazer a divina revelação do inferno. Porque é engraçado, mas muitos crentes não sabem mais o que é inferno. Eles se perderam totalmente nessa caminhada do que seja o inferno e começaram a absorver, inclusive, conceitos heréticos sobre o assunto. Aí, quando eu vejo uma desvairada, enlouquecida, como a Mary Baxter, a divina revelação do inferno, e aí escreve um livro, e aí começa a vender milhares de cópias, e eu digo, o negócio está feio. A mulher é uma desvairada, diz que foi no inferno, escreveu coisas sobre o inferno, e vende milhares de cópias. Por quê? Bom, primeiro porque o pessoal não sabe mais o que é o inferno biblicamente. Segundo, que existe uma curiosidade velada. E aquela coisa assim, se eu pudesse dar uma espiadinha para saber como é que é. E eu disse assim, bom, então já que nós estamos lidando com a questão aqui do inferno, esse cavaleiro, o que ele faz é isso, é matar e mandar para o inferno, nós precisamos, obviamente, repensar biblicamente o que é o inferno. E aí, de cara, uma das questões básicas que a gente precisa entender é o seguinte: nós não temos muitas informações sobre o inferno. Porém, existem informações. O que isso significa? Ao contrário do Tadeu Schmidt do Fantástico, né? Ele seleciona uma cena e diz: a
adivinhe o que isso significa? Nada! Este não é o caso aqui. Não temos muitas revelações na Bíblia sobre o que realmente está no inferno, ou o que é o inferno. Mas o que tem é suficiente para entendermos a questão. O que passar disso nos põe em perigo espiritual profundo. É por isso que no Antigo Testamento, na lei de Deus, se dizia que o homem jamais deveria se envolver com essas questões de necromancia, adivinhações daqueles que morreram ou coisa desse tipo. Por quê? Porque você está mexendo num território extremamente complicado. Essa semana eu fiz aconselhamento com uma pessoa, que aí ela me falou, agora tem um negócio na internet, que é tipo o submundo da internet. É cada coisa macabra. Mas você diz assim, olha, isso é só uma pequena visão do inferno. Porque o inferno é muito pior que isso. Os homens apenas estão tentando antecipar o mal que é o inferno, nada mais do que isso. E aí a gente tem uma pergunta assim, há uma janelinha na Bíblia para a gente dar uma espiadinha no inferno? É, claro que tem. Há uma história contada por Jesus no Evangelho de Lucas, que precisa ser melhor entendida. Então nós vamos a Lucas para vermos essa janela sobre o inferno, ou aberta para o inferno. Lucas, capítulo... Cadê? Subiu até o texto. 16, obrigado. Oh, você vê o levante do capeta para não saber o que tem lá, dá até amnésia. Lucas 16, a partir do versículo 19. A famosa história do rico e do Lázaro. Então, algumas pessoas, tentando distorcer o ensinamento bíblico, já partem logo de uma aberração exegética aqui. E isso é patrocinado, essa aberração é patrocinada por algumas traduções da Bíblia, que colocam em cima do título assim, a parábola do rico e do Lázaro. Isso é uma aberração exegética, de análise literária de tudo que você possa imaginar. É no mínimo assim, uma estupidez, uma ignorância literária sem tamanho. É o seguinte, parábola, eu vou escolher aqui, não é? Para não. Porque às vezes engata aqui a coisa e arranca. Parábola é um gênero literário. É um tipo de literatura. Ora, se eu digo que determinada coisa é uma parábola, isso tem que bater com o tipo de literatura que eu estou dizendo que é. Então, por exemplo, hoje, dia 21. Aí eu escrevo assim, Brasília, 21 de junho de 2015. Aí bem aqui eu coloco assim, querido Zé. Aí eu volto para cá. Estou escrevendo para mandar notícia, não sei o que, avisa a tia Maroca, dá um abraço a não sei quem, espero ver em breve, um abraço para vocês. Aí você assina. O que é isso? Então a pergunta óbvia é, como é que você sabe que é uma carta se eu não disse que é uma carta? Porque a estrutura literária diz que é uma carta. Eu não preciso falar aqui. Observe se eu dissesse 21 de junho de 2015.
15. Em vez de estar aqui recuado à direita, está recuado à esquerda. Ao, embaixo, o departamento das Casas Bahia, assunto, pede desconto na mensalidade. Venho por meio desta solicitar desconto na minha prestação, tal. Certo? Da compreensão e o deferimento, assim for tal. O que é isso? O que é isso? É um requerimento, um ofício. Como é que você sabe se eu nem disse que era? Porque tem uma estrutura literária. Ora, as parábolas, para serem parábolas, elas têm que ter uma estrutura. É isso que identifica a parábola, como qualquer tipo de texto. E o que caracterizava uma parábola no mundo antigo? Primeiro, toda parábola, para ser parábola, ela tem que ter uma fórmula parabólica. A forma parabólica pode ser do tipo: ele lhes propôs uma parábola. Isso era uma fórmula parabólica. Outra fórmula parabólica é: e tal coisa é semelhante a. Porque a parábola é um tipo de literatura comparativa. Então isso é uma parábola, porque tinha fórmula parabólica. Esse texto tem fórmula parabólica? Não. Ele já começa de cá. Ora, havia certo homem rico que se vestia. Não tem fórmula parabólica. Uma outra coisa importante é a comparação na parábola. Todas as parábolas são comparativas. E isto se assemelha a. E isto é parecido com. Onde que no texto diz que isso é parecido com? Não há. Uma outra característica da literatura parabólica: ela quer revelar uma mensagem que está oculta na comparação. Ou seja, não há mensagem em si, é naquilo que ela oculta. Tanto é que depois que Jesus contava algumas parábolas, ele tinha que explicar. Aqui não tem explicação, é muito direto o negócio, é na cara. Por fim, nenhuma parábola registra nome de pessoas. Essa aqui diz que tinha um rico e tinha um mendigo chamado Lázaro. Ou seja, sob nenhum ponto de vista literário, isso aqui é uma parábola. Então eu não sei de onde que os malucos vão e colocam a parábola do rico e do Lázaro. A minha Bíblia, graças a Deus, não tem isso. É o rico e o mendigo. Agora, por que se criou essa mentira sobre a parábola dessa história? Porque se eu disser que é uma parábola, fica mais fácil dizer que isso aqui não é a descrição real de algo que de fato aconteceu. Não, isso aqui é uma figura comparativa, meio meta-histórico, meio meta-simbólico. E não é. O que Jesus está fazendo aqui é nos dando uma visão clara de uma história que aconteceu e que revela algo sobre o céu e que revela algo sobre o inferno. O problema é que, se isso é real, algumas implicações aqui são muito dolorosas. Então, a primeira coisa que a gente tem que compreender nessa história, a partir do versículo 22, quando diz assim: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno. Observe que sepultura e inferno aqui não é a mesma coisa. Porque isso aqui é uma outra maluquice que surgiu com as testemunhas de Jeová. Porque eles têm problemas sérios com essa ideia de inferno.
Eles dizem, não, o inferno é a sepultura. Por que eles dizem isso? Porque eles são ruins pra caramba de linguística. Bota vontade em mim. Deixa eu colocar o quadro para vocês entenderem isso. Eu não queria ficar de pé, não. Eu estou que nem o Jaiminho do Chaves. Estou querendo evitar a fadiga. Mas não tem jeito, eu vou ter que me afadigar. Ai, ai. Olha, era para dar aqui o conjunto de insetos, né? Quero dar uma olhada para mim. Não, por aqui. Ana Carla, isso, dá uma olhada para mim com o pastor Thiago se os insetos estão lá. Eu acho que esse aqui não está legal. Ah, já está esse aqui, dá para quebrar o gato. O que acontece com os doidos das testemunhas de Jeová é o seguinte: eles partem de um princípio linguístico que não é aceito em lugar nenhum do mundo, mas que, infelizmente, durante muito tempo foi aceito nas igrejas protestantes e que eles incorporaram, mas isso no século XIX. De lá para cá, muita coisa já foi revista, mas alguns ainda insistem nessa maluquice. Qual é a maluquice? Linguisticamente, toda palavra, ou se você quiser colocar de outra forma, qualquer palavra tem significado zero. Palavra não significa absolutamente nada. Então, porque a palavra teve a sua etimologia. Não, isso não existe, isso é mentira. O que eles chamam de etimologia é uma grande mentira. O que existe é o sentido mais antigo que eu posso conhecer é esse. Mas não quer dizer que a palavra significava, porque ela não significa nada. Exemplo. Ouve a frase que eu não vou perder tempo para você escrever, não. Só que eu dou no curso de leitura funcional. Um dia em Manga, decidi comprar uma extensão de manga. Fui à fazenda, mas o proprietário não estava. Decidi conhecer sua fazenda e, após caminhar bastante, cansei. Sentei debaixo de uma árvore para chupar uma manga. Acabei dormindo. Ao acordar, levantei-me assustado, rasguei a manga. Fui à casa da fazenda e fechei o negócio. Como era tarde, me convidaram para dormir ali. No dia seguinte, ao raiar do sol, apaguei a manga. E então fui tomar meu café. Conversando na mesa, eles davam risada do meu jeito engraçado de falar, então disse eu, não, manga deu. E então, com o negócio todo fechado, fui pegar meu carro. Ao dar a partida, ele não pegava. Abrindo o capô, descobrimos que a manga estava rasgada. Consertado, fui embora para casa com o negócio feito. O que é que manga significa? Nada. Tanto é que eu usei nessa única historinha 7 sentidos diferentes de manga. E nenhum tem a ver um com o outro, porque a palavra não significa nada. A palavra, ela adquire significado. Dentro da linguística nós dizemos que a palavra adquire significado junto com os demais lexemas que lhe atribuem significado. Então, se eu digo, eu chupei uma manga, chupar uma manga, 2 outros lexemas. Ué, não funciona com nenhuma outra coisa a não ser fruta. Então ali é uma fruta, não tenho dúvida. Rasguei a manga. É óbvio que me veio a camisa por causa do lexema rasgar que está associado à roupa. Percebe? A palavra não tem sentido. Ela tem palavra quando está associada. Aí vem o problema das testemunhas de Jeová.
Eu te digo que deve ser do Gervásio, porque também Jeová é uma aberração esse nome para Deus. É de uma estupidez sem tamanho esse negócio de chamar Deus de Jeová. Aí os irmãos ainda vão cantar as canções, né? Jeová Jireh, Jeová Rafa. A cachaça é doida mesmo. Cachaça é doido, o povo não se diverte. O problema todo das testemunhas de Jeová é uma palavrinha hebraica. Sheol. O que significa Sheol? Nada. Princípio linguístico básico, nada. Agora, junto com outros lexemas, Sheol significava o quê? Então, no Antigo Testamento, Sheol é associado com alguns lexemas que dão a ela o significado de sepultura. Fato. Nenhuma dúvida sobre isso. Só que a testemunha de Jeová para aí. Sheol significava sepultura. Aí eles pegam alguns textos que têm esse sentido e morrem nisso. Mas observe o Salmo 9, por exemplo. Pode levar, ele está precisando lá? Ah, sim. Eu tenho outro que vermelho. Foi achado. O vermelho é cor do inferno. Para ocasião. Salmo 9, versículo 17. Os perversos, olha só, serão lançados no Sheol, e todas as nações que se esquecem de Deus. Olha, Sheol aqui pode ser sepultura? Pode ser sepultura aqui? Não, porque ele é atribuído a quem? Aos perversos. Os salvos também não vão para a sepultura? Não, o crente morre, ele não é sepultado, pastor, ele é trasladado na carruagem de fogo, aleluia. Nada, cara, você morre, você vai para a sepultura. Igualzinho a todos os homens. Olha, então não faz sentido esse salmo, quando ele diz que o perverso vai ser lançado no Sheol. Sepultura, todos nós vamos. Agora faz sentido se eu entender que Sheol aqui é o quê? Inferno. O perverso, ele é lançado para o inferno. Só ele, todas as nações que se esquecem de Deus. Então observe, de cara, quando eu estou lendo essa história do rico e do Lázaro aqui, que diz que ele foi encontrado no inferno, a primeira coisa que eu preciso entender contra todas essas heresias das testemunhas de Jeová e dos adventistas, o adventista também é herético nesse negócio. Ele acha que não tem inferno. Dizem, não, a gente morreu aqui, fica aqui. Aqui como 9:17, o rico aqui foi o quê? Para onde? Ficou lá na sepultura? Não, o texto é claro, dizia Arnaldo César Coelho, a regra é clara. Morreu, você vai para algum lugar. E o lugar daquele que morre sem Deus é o inferno. Então observe, a primeira coisa importante que a Bíblia quer que eu entenda é que inferno é um lugar real metafísico. Agora foi profundo esse metafísico. Deixa eu tomar uma aqui para saber o que eu quis dizer. Rapaz, tem que dar uma belicada aqui. É um lugar real metafísico. O que é metafísico? É aquilo que não está dentro da minha capacidade de investigação física. Eu não tenho como chegar lá.
Alguém me perguntou, pastor, você é o local onde ele está, pastor? Rapaz, ele está no plano metafísico. É porque o irmão queria que eu dissesse que o inferno está lá embaixo. Não é isso que a gente aprende, não, o cara morre e desce para o inferno. Aí a Universal não tem o que fazer, ele toma umas cachaças. Nesse caso, a Universal foi nem cachaça, uma maconha muito doida, batizada de esfumado. E aí publicaram no jornal deles, há uma década atrás, uma pesquisa, né, que colocaram um microfone para chegar lá no centro da terra, não sei o quê, e aí ouviram o gemido. Aí colocaram a gravação na internet para o pessoal, olha, isso aqui é o inferno. Rapaz, isso é de uma estupidez. Você sabe qual é a... Como é que chama lá o negócio da temperatura? Magma. Não é do fogo. Magma. Tá, mas é a temperatura. O grau. Grau é Celsius. Nessa região da Terra. Cara, se o microfone chegasse lá, era milagre. O bicho, antes de chegar lá, alguns quilômetros, ele já teria derretido. Ou seja, isso é mentira do pessoal da Universal, dos desvairados por aí. É por isso que aí a gente tem que aguentar, né? Aí as testemunhas de Jeová pegam, tá vendo esses crentes, todos da Universal, não são crentes não, aqueles desvairados lá. Isso não existe, isso já é sensacionalismo. Porque o inferno, ele é de fato um local, mas ele é um local metafísico. Ele não está dentro da realidade física que nós habitamos, assim como o céu, onde nós vamos habitar, que também é um lugar, não está dentro da nossa realidade física. O máximo que você consegue falar hoje sobre essa questão como prova é o que a física já descobriu. Que nós podemos sim falar cientificamente de uma quarta dimensão, mas uma quarta dimensão que é inalcançável a nós. Só isso também. O que passar disso aqui é cachaça dos cientistas da física. Então os caras começam a viajar, e o Rodovalho vai e escreve um livro sobre a quarta dimensão, baseado na ciência. Caça-sapo. O máximo que se prova é isso. Existe de fato uma quarta dimensão. Ponto final. Ela é inalcançável a nós não sabemos o que existe nela, porque ela é metafísica. Então, se você conversar com qualquer físico de ciência, da física, ele vai dizer, sim, existe. Não dá para saber além disso. Aí os mais entusiasmados, né, querem descobrir alguma máquina de teletransporte para essa dimensão. Já assistiu esses filmes doidos, por exemplo, que aí o cara entrou na máquina, foi teletransportado? Isso é baseado num conceito real da metafísica, da quarta dimensão ou física quântica. Mas a viagem já é uma elucubração, não existe nada de concreto. Agora, a Bíblia me diz, o inferno está nessa dimensão. Uma dimensão não alcançada, não pertence à realidade física. Mas ela é real. Ela é real. Não só a Bíblia diz que os homens são lançados lá, como ela me conta essa história. Para onde que foi esse homem rico? Para um local físico ou metafísico concreto. Aí a gente não tem que ouvir, não, mas o inferno é aqui na terra. Ih, rapaz. Não. Como diriam os goianos, né? Amém. É amém, né? Goiano fala amém. Essa é uma expressão engraçada que eu fico descobrindo. Pastor, e a gente fala, sabe nada, não é inocente. Sabe nada, não é inocente. É verdade. Tem gente que acha que o inferno é isso aqui. Cara, não é. As desgraças que tu vê acontecendo aqui nem se comparam ao que a gente vai ver o que é o inferno. Amém, irmão. Ato falho.
na Bíblia. Na Bíblia. Eu vou lembrar, depois que essa moça compartilhou comigo essa história do submundo da internet, à medida que ela ia contando algumas coisas que ela viu lá, eu disse assim, rapaz, isso não é nada perto do inferno. Não é nada. Essa semana, não sei quanto vocês viram, tem gente que está assustada aí com uma carta psicografada da Cássia Eller. Não viram isso? Uau! Problema é que essa carta foi psicografada em um centro espírita famoso e respeitado no Brasil. E segundo o presidente lá, eles estavam preocupados porque isso não poderia ter vazado. Porque também tem cartas psicografadas lá do Cazuza. Você entende? Não são eles. Mas em que a pseudo Cássia Eller fala do que é o inferno. Rapaz, eu li a psicografia. E a única explicação que eu tenho para aquilo é Deus usando o diabo para dizer, olha, só lembra esse pessoal mais ou menos o que é essa desgraça que eles estão vindo. Porque não faz sentido psicografar uma mensagem daquela. É coerente? Hein? É coerente? Referente? É coerente? Totalmente coerente. Totalmente coerente. E ela falando que ela está no inferno mesmo. E uma das questões é, o inferno não era um símbolo como eu pensava sobre a vida. O inferno é uma realidade. Mas lá tem uma hora que ela fala que após um grande tormento ela retornou para um local de luz e que estava lá era o Cazuza aqui. Pois é, e aí depois tem... do tormento ela volta e é redimida toda. Não tem redimido ali não, irmão. Então, não entendi aquilo lá. O Cazuza mandou uma também. O capeta do Cazuza. E ele era enfermeiro lá, né? É só para você entender uma coisa básica. De todas as direções, Deus sempre nos enviou a indicação de que o inferno era uma realidade. A Bíblia diz isso. As culturas pagãs também dizem isso. Até o Espiritismo, que não queria admitir a realidade disso, está tendo que admitir. Inferno não é sepultura, cara. Inferno é uma realidade pós-vida para quem morreu sem Cristo, para quem rejeitou o anúncio do Evangelho. Então essa é a primeira coisa clara que você tem que saber sobre o inferno. Se você acha que a desgraça da vida é ruim, é porque tu não conhece o inferno. E a Cássia Eller só pediu a Deus um pouco de malandragem. Devia ser para lidar com os capetas lá. Eu fiquei chocado, eu sou parvo com esse negócio lá do submundo. E pensar que o inferno é pior. Uma das coisas que está no submundo, das experiências malignas, é a tal da centopeia humana. Já ouviram falar disso? Já. Rapaz, eu ouvi agora esse negócio, eu estou assustado. Não vou deixar vocês curiosos, não vou falar. Esse grupo do inferno colocou várias pessoas e costurou a boca dessas pessoas no ânus do outro. Quem está na ponta come. E quem está atrás se alimenta das fezes daquele.
É. Isso é o que está no submundo maligno e satânico. Você entendeu por que a Bíblia diz que a gente nem deve ir atrás dessas coisas? Você não vai querer descobrir o que está por trás disso. Agora entenda o seguinte, o inferno é pior do que isso. Se você fez ECA, à medida que você descobrir a realidade do inferno, você vai dizer ECA, ECA, ECA. Então entenda, essa história do rico é para nos lembrar logo de cara aquilo que a Bíblia já vinha afirmando várias vezes. Inferno é uma realidade metafísica. Nós temos um outro exemplo dessa realidade metafísica. 1 Pedro, primeira carta do Pedrão, capítulo 3, versículo 18, diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Espíritos em prisão é uma expressão que nós chamamos no estudo bíblico de rapaxilegômena. É uma rapaxilegômena, só aparece uma única vez na Bíblia toda. Você não vai encontrar essa expressão em outro lugar, só aí. Isso dificulta um pouco a interpretação, porque nós não temos como estabelecer um outro paralelo. E aí nós temos que buscar esse paralelo do ambiente de Pedro. Pedro era um judeu praticante que havia aprendido com os rabinos tudo que ele sabia sobre o Antigo Testamento. E então eu vou até a literatura dos rabinos para ver se eu consigo localizar o significado da expressão espíritos em prisão. E aí, quando eu vou à literatura rabínica, a frase existe lá. Pedro tirou de lá essa frase. Espíritos em prisão se referia ao inferno. Os homens morriam sem crer no Messias ou rejeitando a lei de Deus. Os rabinos diziam, eles são mandados para a prisão eterna, o inferno. E o que Pedro está dizendo? Que Jesus, entre a sua morte e a ressurreição, ele se dirigiu a estes espíritos que estavam em prisão. Ou seja, Jesus fez uma visitinha no inferno. Então, a menos que você não creia na Bíblia, ela é muito clara nesse ponto. Cristo foi ao inferno. Há uma luta em torno dessa expressão que foi apresentada pelo Dr. Heber Campos. Você pode ler o artigo dele na FID chamado Descendit ad Inferna. Descendit ad Inferna. Em que o Heber Campos vai lutar contra essa ideia aí de que Jesus nesse texto estaria indo ao inferno. Esse é o problema das exposições do Heber. Primeiro porque ele
ignora a expressão Hades que aparece aí. Ele diz que isso realmente não se referia ao inferno. Segundo, que ele tenta forçar esse texto com outro de Paulo, e que não tem o mesmo ambiente. Então, alguns, por causa dessa influência errada do Heber Campos nesse ponto, estão dizendo que não, Jesus não foi no inferno. Cara, é só você pegar qualquer exegeta da primeira carta de Pedro. Não tem nenhum exegeta que tenha dúvida que a expressão se refere ao inferno. Nenhum. Lembre-se, o Heber Campos não é exegeta, ele é um teólogo sistemático. E ele se meteu a fazer uma interpretação num campo que não é próprio dele. E ele tirou conclusões erradas. Por quê? Porque a expressão aparece na literatura rabínica, de onde Pedro é influenciado, e se refere a um lugar de punição dos homens. Por isso a expressão prisão. E é uma das expressões que também nos ajuda a entender o que é o inferno. O inferno não é um lugar eterno. Tem muita gente que acha que o cara vai para o inferno e ele vai passar a eternidade no inferno. Não, irmão. Apocalipse vai nos dizer que depois que o Senhor Jesus voltar, o inferno vai ser lançado no lago de fogo. E todos os que estavam no inferno, ou seja, o sofrimento não acabou, só começou no inferno. O local eterno de sofrimento é o lago de fogo. Por que então Pedro usa a expressão espíritos em prisão? Para nos lembrar que esse local é o local onde aqueles que se rebelaram contra a lei de Deus e transgrediram a lei de Deus e não se arrependeram, são colocados até o dia do juízo. Porque esse que morreu sem Cristo, transgressor da lei, ele ainda não foi julgado. A morte não é o julgamento. A morte é apenas a prisão para onde ele vai, para aguardar o dia do juízo. Para os que morreram sem Cristo, inferno. E aí Pedro está dizendo, entre a morte e a ressurreição, Jesus foi lá. Você acha que Jesus ficou 3 dias lá no sepulcro dormindo? Ih, rapaz, domingo de manhã, vou ressuscitar aqui. Não, cara. Quando ele está lá com aquele... eu ia dizer o Senhor Malafaia. É pro Fernandinho Beiramar. Quando ele está lá com o Fernandinho Beiramar na cruz, rapaz, já nem sei mais se era o Fernandinho Beiramar. Domingo passado eu vi um documentário sobre o Pablo Escobar. Eu tinha esquecido do Pablo Escobar. A galera era um cão chupando manga. O bicho derrubou um avião para matar um adversário dele. E o adversário nem estava no voo. 140 pessoas morreram. Então, aquele maldito que está na cruz com Jesus ali, ele não é um ladrão. Você é outra coisa que os tradutores, oh meu Deus do céu. O duro de você aprender as línguas bíblicas é que quando você vai ler, você fica revoltado com algumas traduções. O ladrão da cruz. Só faltou, por exemplo, o bom ladrão. Só faltou. Cara, ninguém ia para a cruz porque era ladrão. Dá para entender a ficha? Só vai para a cruz o pior tipo de pessoa. E a palavra grega ela é muito clara, é um insurrecionista, o cara era um terrorista. E aí Jesus diz para ele o que na hora que ele se arrepende? Hoje estarás comigo no paraíso. Lá vem os adventistas de novo. Ele disse, não, Jesus não disse isso. O
vírgula está no lugar errado. Jesus disse, te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Entenderam a diferença? Te digo hoje, estarás comigo, em algum momento estarás comigo, não é hoje que vai estar no paraíso. Aí eles fazem uma alegação bem interessante, que é típica da ignorância linguística mesmo. Eu vou voltar ao Bertoldo Brecht da escolhendo do Sr. Raimundo, viu? A ignorância travando o progresso espiritual da nação. A argumentação é assim: em grego não tinha vírgula. E eu preciso de vírgula para entender a ideia que o autor está comunicando. Não. Onde que esse texto aparece? Lucas. Quem contou a história do céu e do inferno? Que a gente está analisando? Lucas. O rico morreu, foi para o inferno. O coitado do Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. Ação imediata. Então o que é que você acha que Lucas tinha na cabeça quando escreveu a frase de Jesus? Te digo hoje, ou te digo, hoje estarás comigo? Essa é a análise do discurso na linguística. Análise do discurso. Análise do discurso, acho que porque foi meu segundo mestrado no Mackenzie, foi baseado em análise do discurso. Aí a ignorância linguística é uma desgraça mesmo. É muito claro que Lucas tinha em mente que você morre e vai para algum lugar de imediato. Então Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão. Eles estão em algum lugar sob tormento, porque a história aqui do rico, volta lá no rico, olha lá. Versículo 23. No inferno, estando em tormentos. Ou seja, ele está numa prisão, ainda não julgado. Qual é a tua pena eterna, miserável? Não, ainda não teve julgamento. O julgamento só vai acontecer quando Cristo voltar. Porque aí, no caso, vai ter a ressurreição de todos, tanto os que morreram em Jesus quanto os que morreram sem Jesus. É isso que é Cristo. Todo mundo vai ressuscitar. Os salvos vão ressuscitar primeiro. Os que estiverem na terra vão receber o corpo glorificado, subirão para o céu, onde serão julgados pelo Senhor no céu. E o juízo do salvo é sobre o quê? Seu galardão. Não é sobre a salvação. Salvo você está. Mas qual é o seu galardão agora no novo céu e nova terra? Porque o céu também não é um lugar eterno. Tem um bando de gente que acha que vai morrer e vai passar a eternidade no céu. Não, irmão, o céu também é transitório. O lugar eterno é o novo céu e a nova terra, que só vai se revelar depois que Jesus voltar. Aí ele julgou os salvos. Então ele desce a terra e começa o juízo daqueles que estavam no inferno, para dar a eles a sentença eterna. Que nível de sofrimento eles adentrarão na eternidade. Mas observe, ele já vem de sofrimento. E de novo, essa não é uma questão só bíblica. O próprio Espiritismo reconhece esse lugar de tormento. Ele só não quer aceitar que não vai ter uma segunda chance de reencarnação. Mas o Espiritismo reconhece isso. Vocês lembram daquela novela? A Viagem. Aquilo ali é baseado todinho na doutrina espírita oficial ocidentalista francesa. Porque se você não sabe, o Espiritismo não tem acordo sobre vários pontos. O Espiritismo francês é uma coisa, o Espiritismo anglo-saxão é outra.
Só para você ter ideia, em 1992 eles se reuniram num congresso internacional em Córdoba para tentar resolver esse problema, um dos problemas que era: e aí, o espírito pode vir aqui falar com a gente ou não? É possível psicografar alguma coisa ou não? O kardecismo francês diz, o espiritismo francês diz, pode. E o espiritismo anglo-saxão? Não. Eles não concordam sobre vários pontos. E é tudo espiritismo. Quando eu estudei o espiritismo, eu fiz uma série de estudos sobre as contradições que o espiritismo tem entre si mesmo. Eu nem preciso da Bíblia para mostrar que ele é falho. Uma vez eu dei um curso em Araraquara, a pedido do Wilson Porte Júnior, sobre espiritismo lá na Igreja Batista de Araraquara. Foi um grupo de espírita lá. No sábado eles estavam doidinhos, porque eu não abri a Bíblia em momento algum com eles. Vamos lá, só Kardec de cá, o movimento anglo-saxão de lá, vamos lá. Os caras ficaram doidinhos, percebendo que não havia consistência no que eles acreditavam. Mas até o espiritismo reconhece que o inferno é um lugar de dores e de tormento. Só o espiritismo, não, todas as religiões. Quantos leram aqui a Odisseia de Homero? Não leram, vocês são os pecadores mesmo. Você leu? Olha, não leu, olha que bom, a Ivete leu. Então deixa eu mudar a pergunta. Quantos viram o filme A Odisseia? Nem o filme. Vocês estão ruins mesmo. Que é isso? Eu fui para criança. O tempo acabou. Toca já com isso aqui. Quando a mãe do Teseu lá perde a esperança que ele vai voltar, ela decide se matar. Afogada, ela vai para o mar, que é para o Poseidon levá-la de vez e tal. E aí ela vai encontrar várias pessoas no inferno. E o inferno é um lugar de sofrimento. É outro nível de religiosidade que reconhece que o inferno é um lugar de tormento. Aí depois eu te digo assim, se a palavra de Deus me diz, isso já é bastante. Mas se a palavra de Deus me diz, e outras culturas religiosas dizem a mesma coisa, você acha que isso é à toa? Coincidência? Não, é o mesmo Espírito de Deus pairando sobre todas as culturas, lembrando aos homens que existe um estado pior de existência, que é a vida no inferno. E que esse lugar, ele é real. E a prova disso não é só porque Jesus contou uma história sobre o que aconteceu lá. A prova maior é porque o Senhor Jesus esteve lá. A Bíblia diz que ele foi lá. Domingo que vem a revelação do inferno, parte 2. Ele está só esquentando os tamborins.